Assunto de final dos tempos. Pode acender as luzes, por favor. Fiquem atentos aí. Pensei que assunto sobre fim dos tempos, sobre fim do mundo, ia assustar muita gente, né? O pessoal ia falar assim: não quero saber disso não. Quero dormir em paz. Eu quero dizer para você que depois dessa noite você vai dormir em paz, em nome de Jesus. Eu queria... Tira o fundo musical para mim, por favor. Eu queria... Deixa as luzes acesas. Isso, obrigado. Isso. Eu queria... A gente vai ter um momento de esclarecimento. E a gente vai ter um momento de intercessão. E aí nós vamos ter um momento que a gente vai entrar no estudo. Tudo aquilo que nos rivaliza, oposições contrárias, ou aquilo que o outro acha e eu não acho, ou aquilo que o outro pensa e eu não penso, eu queria explicar para vocês que o propósito das nossas terças escatológicas não é trazer desentendimento, divisão. Basta o diabo para fazer isso. A igreja, e nós estamos aqui, o seu pastor, nós estamos aqui para trazer esclarecimentos. Existem muitas coisas na palavra que nós não conhecemos e não sabemos. E muitas coisas que nós interpretamos tem pontos de vistas diferentes para algumas pessoas. Eu vejo alguns pastores usando o termo assim quando alguém pensa contrário a ele. Esse cara é um herege. Então não quero que você saia aqui nessa noite dizendo assim: rapaz, você lembra quando você me disse? Tu é um herege. Não quero que você saia daqui dizendo isso. Por quê? Porque é muito importante você entender que o que nós vamos estudar aqui são estudos de teólogos, de pessoas que pegam textos bíblicos, contexto, diagrama isso, faz um cronograma disso, monta estruturas didáticas para ajudar você a ter entendimento. E muitos dos estudos, chega em determinado ponto, alguém não crê daquele jeito, crê de uma forma diferente, e eu quero explicar isso para você. Só que os pontos de vistas escatológicos que nós temos, nós vamos falar isso lá na frente. Os pontos de vistas escatológicos, eles não comprometem a nossa fé. Eles não comprometem aquilo que é mais importante. Então, quando a gente for aqui mostrar os pontos de vista, vamos tentar fazer você entender algumas coisas de Gênesis até Apocalipse, para você entender como Deus trabalha, como Deus faz. Esse é um entendimento do seu pastor. Existem outros pastores que pensam diferente em alguns aspectos. Então, quando a gente for entrar diretamente na escatologia, na parte escatológica, na parte de pré-milenismo, a gente vai explicar isso no pré-tribulacionismo, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, a gente vai explicar cada um deles e eu vou dar o meu ponto de vista de como que eu creio e vou refutar os outros pontos da forma como eu creio. Eu quero que você entenda, e isso aqui é para gente madura, que aquilo que nos une é mais importante do que aquilo que possa nos dividir. Vou repetir.
Aquilo que nos une em torno da palavra, do estudo, do entendimento, dos pontos de vistas escatológicos, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que é um detalhe que possa nos dividir. E o que é que nos une? O que é que nos une todos como teólogos, estudiosos da Bíblia, estudantes da Bíblia? O que é que nos une? Primeiro, a salvação é em Jesus Cristo. Diga amém. A salvação é por Jesus. Ela não é por obras, ela não é por ações do homem, ela é por Jesus. Ela é pela fé em Jesus. É pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A salvação é através de Jesus no tempo que estamos vivendo. Segundo, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é aquela que norteia os nossos passos na terra. Isso nos une. Outra coisa que nos une, o Deus que cremos. O Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Deus que criou o homem, estabeleceu o homem na terra. Deus que enviou o Filho, e o Filho para morrer por nós. Então, essas coisas, quando nós estivermos estudando e surgir alguma situação diferente talvez do que você creia ou pensa ou entenda, entenda que aquilo que nos une é maior do que aquilo que possa nos dividir. Então, quando a gente vê uma heresia, completa heresia, que nega o sacrifício de Jesus, que nega a Bíblia como regra de fé e prática, que nega a presença de Deus, a pessoa de Deus, a Trindade, que nega a graça absoluta derramada por Deus sobre nós. Então nós consideramos, refutamos isso e colocamos ali, separados. Nós nem entramos em discussão, porque nós não estamos aqui para discutir nada, nós não estamos aqui para confrontar nada. E o que o seu pastor vai fazer, você vai ver muitas coisas. O que o seu pastor vai fazer aqui é tentar trazer a você um entendimento para que, quando você sair daqui no final dos 4 encontros que a gente vai ter, um entendimento melhor sobre tudo o que estamos vivendo. E esse é o meu posicionamento. E é dessa forma que eu prego a vocês, é dessa forma que a minha prédica, a minha pregação, a centralidade do Evangelho, a centralidade em Jesus, são as coisas mais importantes. E quem está comigo aí todo esse tempo atrás sabe disso. Dificilmente ninguém me viu versar para um lado, falar uma coisa aqui num domingo, falar outra coisa no outro domingo. Eu tenho uma linha que norteia a minha vida desde os meus 14 anos, nunca mudei, nunca alterei. É a linha que eu, desde os meus 14 anos, é uma linha teológica que eu comecei a aprender e buscar entendimento em Deus. Então, não é uma criação minha, porque esses estudos vêm do século XIX, vêm por estudiosos, vêm através de teólogos, de homens que estudaram e elaboraram entendimento a respeito de compreensões de textos, passagens bíblicas. Então, o que eu vou tentar? Hoje, eu passei o dia todo estudando. E tem sido bom para mim, porque eu voltei a estudar há muito tempo. Então, às vezes, aqui a gente vai ter que ter paciência comigo sobre algumas coisas, porque há uns 25 anos atrás, isso era café da manhã para mim, todos os dias. Depois a gente vai deixando algumas coisas e eu voltei a estudar muitas coisas. O que eu vou passar para vocês aqui é mais ou menos só para vocês entenderem. Não vou conseguir passar tudo, porque nós teríamos que ter pelo menos 6 meses, em torno de 2 a 3 horas semanais, de segunda a sexta-feira, é o que o estudo da escatologia pede. Imagina, 6 meses, 2 a 3 horas semanais, de segunda a sexta-feira,
Então, 2 a 3 horas semanais durante 6 meses de entendimento. Segundo, quando eu terminar aqui, eu vou municiar vocês com as imagens que eu vou providenciar aqui, com os arquivos que eu vou providenciar aqui, com os conteúdos, e eu vou alimentar vocês. Então, se você não conseguir anotar, não tem problema. Se você não tiver a ligeireza de anotar, não tem problema. Eu vou compartilhar no grupo da igreja, vocês compartilham. Nada é meu, é do reino, nada é de uma pessoa, mas é para o reino. Então, a primeira vez que eu me deparei com escatologia, eu tinha 14 para 15 anos. Eu já me apaixonei por estudar essas coisas, né? Então, desde os meus 14 anos aí, e eu queria dar algumas considerações para vocês inicial. Primeiro, nós vamos orar e a gente vai entrar. É como se fosse uma escola, é como se fosse uma classe e eu tivesse esse tempo aqui com vocês. Então é bem didático, né? A gente não vai dar aqueles gritos que a gente dá nos cultos, brincadeira. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, Tu conheces a intenção do meu coração, desde o dia que me propus a fazer isso. Senhor, eu não quero trazer nenhuma perturbação no coração dos amados, mas eu quero trazer daquilo que o Senhor mesmo já me deu a conhecer, e que eles possam nesse tempo aprender, tirar dúvidas, crescer, e que através do entendimento da Tua palavra o Senhor nos torne aptos a falar dela e a nos lembrar que todos os dias, que todas as coisas da Tua palavra, muitas delas já cumpriram, mas muitas delas ainda estarão se cumprindo. Que nós não sejamos nécios, que nós não sejamos neófitos, que nós não sejamos omissos, mas que haja em nós uma inteireza de coração para buscar na Tua palavra, através da Tua palavra, o entendimento. Senhor, eu não sou um expert neste conteúdo, e nem que fosse, Senhor, mas eu te peço nessa noite sabedoria, entendimento. Trabalha na minha mente, na rapidez dos meus raciocínios, daquilo que outrora estudei e me apliquei a estudar. Traga ao meu coração e à minha mente a ligeireza da compreensão de conexões e aquilo que o Senhor deseja fazer aqui nessa noite, através da minha vida na igreja, em nós, o Senhor assim faça. Pai, tudo é para o Teu louvor e a Tua glória, que a Tua palavra diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Senhor, a Tua graça já nos é suficiente todos os dias, e precisamos, Senhor, crescer no estudo da Tua palavra, na meditação, que isso aqui desperte a Tua igreja a não estar alheia, a não estar, Senhor, desapercebida, despreparada em todas as coisas que ainda vão acontecer. Que o Senhor fale conosco, usa-me de maneira a glorificar o Teu nome nessa noite, e tira do nosso meio as dúvidas, tira do nosso coração as hesitações, e que só Jesus seja glorificado nesse lugar. Que a minha vida, a minha capacidade, o meu intelecto, os recursos que o Senhor já me deu, sejam para o Teu louvor e a Tua glória agora. Senhor, nós queremos falar daquilo que é Teu, então nós te pedimos, cerca este lugar, cerca-nos dos embaraços que o inimigo possa trazer. Senhor, não há inimigos entre nós, porque nós somos os Teus filhos, e que a unidade seja exalada no nosso meio, de maneira que um ao outro nós possamos dizer
esforça-te, tem bom ânimo, caminha, prossegue, persevera. Senhor, ajuda-nos como igreja, que tudo isso que vamos fazer nesses dias traga unidade no nosso meio. Que o Senhor seja glorificado, que a Tua palavra seja glorificada, que Jesus seja glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Obrigadão, queridão. Obrigado pelo seu esforço, tá? Obrigado. Alguns conceitos que eu preciso explicar. Primeiramente, quando nós lemos a palavra de Deus, existem alguns exemplos de interpretação das Escrituras. Primeiro, ao iniciarmos todo o estudo, eu vou explicar o que nós vamos fazer. Hoje, nós vamos dar um panorama de Gênesis até Apocalipse, parte por parte, como eu creio. E aí, depois nós vamos seccionar as partes e vamos entrar aprofundadamente no último encontro, quando a gente vai falar de profecias ainda não cumpridas, que nós aguardamos cumprir. Então nós vamos pegar um desenho grande, depois eu vou pedir para colocar, e nós não vamos ter tanta coisa aqui não, tá? Hoje, nos outros dias sim, mas hoje não. Nós vamos só ter um gráfico de várias formas, mas nós vamos ter um panorama. Este panorama vai ajudar você nessa noite a ver como Deus age. Porque quando nós pegamos a Bíblia, ela não está numa sequência cronológica. Os livros não estão numa sequência cronológica. Nós precisamos ter um sentido cronológico para saber como Deus atua. E aí eu vou nessa noite tentar delinear. Hoje, essa noite, nós vamos até o final, nós vamos dar um panorama de Gênesis até Apocalipse. Eu espero terminar isso, para a gente entender, porque o que eu vou explicar hoje à noite vai me ajudar, vai ajudar você a entender sobre a coisa que você mais quer, o tempo que nós estamos vivendo. Segundo, vai ajudar você a entender sobre a tribulação que você quer saber. Vai ajudar você a saber sobre o que vai acontecer ainda. Vai ajudar você a encaixar o livro de Apocalipse, dar um entendimento para você dos textos de Apocalipse. Então, hoje à noite nós vamos fazer um tipo de um pano de fundo. Vamos fazer o que é o pano de fundo? Vamos dar uma pincelada histórica e vamos explicar para você. Agora, primeiro, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos vê-la de duas formas: de forma literal ou de forma alegórica. Por que eu estou falando isso? Que eu não vou voltar a falar. Lá no final, quando nós chegarmos lá no final, nós vamos ver muitos textos e nós precisamos entender. Tem pessoas, e quando eu digo pessoas, tem teólogos que alegorizam todo o texto bíblico. Qual é a forma, qual é o modelo que eu creio? Eu creio que a Bíblia é literal quando ela fala. E dentro da sua literalidade, a Bíblia pode usar símbolos, ela pode usar imagens, ela pode usar figuras para expressar aquilo que ela deseja que nós entendamos. Mas o contexto do texto todo, ele é literal. Por quê? Porque muitos teólogos, para determinados textos, eles dizem assim: aqui é alegórico, aqui é literal. Aqui não é assim, é alegórico. Então, como que eu creio? Eu creio que tudo que está escrito é literal. E dentro da literalidade, a Bíblia usa símbolos, imagens, figuras, como Jesus usou nas parábolas, para o entendimento nosso.
Aí como você vai falar isso? Quando a Bíblia fala do dragão que vai surgir, ô queridão, ela está falando de uma figura de linguagem, e aí ela vai falar de o caráter dessa pessoa, ligado àquela figura, mas esta pessoa vai surgir? Vai. Este homem vai reinar? Vai. Ele não é um dragão que vai reinar, ele não é uma besta que vai reinar, mas a figura que ela usa de linguagem, mas é literal a uma pessoa que vai estar reinando. Então ela vai usar de figuras de linguagem, mas toda a Bíblia ela é literal. É assim que eu creio. Então, para você entender, lá no finalzinho, quando a gente falar sobre isso, alegórico ou literal. Então, o que é o alegórico? Através desse método, as escrituras podem ser interpretadas de acordo com a mente do intérprete, ficando submissa a costumes, ficando submissas aos meios sociais em que vive, a educação que ele tem. E alegoria, no sentido exato da palavra, significa exposição de um pensamento sobre forma figurada. Então, esse é um estilo que eu não compreendo, que eu não concordo. Vamos lá. Qual é então que eu entendo? A definição de literalidade da Bíblia é conforme aquilo que a palavra declara. Conforme, e eu vou explicar para vocês sobre isso. Essa forma de interpretação das Escrituras Sagradas é mais aceita no meio cristão do que o modo alegórico. Então, o mais aceito é a forma literal, o menos aceito é a forma alegórica. Por quê? Porque determinados pontos de vista escatológicos vão alegorizar todo o texto. E aí, em determinados lugares, eles vão dizer: não, isso já aconteceu, é figurativo, isso já aconteceu, isso. E aí, nós entendemos, na nossa posição, que a Bíblia é literal naquilo que ela afirma. As Escrituras Sagradas só fazem sentido se ela for interpretada de forma literal. Essa forma de interpretação, ela respeita as parábolas, ela respeita a simbologia, ela respeita os sonhos, ela respeita as imagens usadas nas figuras de linguagem. No sentido literal de interpretação, é possível fazer comparações com outros textos. Na forma alegórica, não. Então, quem crê na forma alegórica não faz comparações de texto. Eu já vou provar para vocês. Mas no sentido literal, nós fazemos comparações de texto. Na alegoria, não é possível fazer comparações de texto. Mas na literalidade é possível. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, Ele vai fazer comparações de textos. Os profetas fazem comparações de textos bíblicos. Os apóstolos fazem comparações de textos bíblicos. Eles utilizam esta forma de interpretação das Escrituras. Por exemplo, e aqui eu preciso da mesa comigo bem rápido. Jonas 1,17. Por favor aí, vocês vão ter que ser bem rápido aí, tá? Jonas 1,17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas fica 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olha o que vai acontecer com esse texto. Mateus capítulo 12, versículo 40. Por favor, Mateus 12, 40. Olha só. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites
no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O texto lá de Jonas, de uma história, ele é reportado para o presente, se usa aquilo que está escrito lá, e ele faz uma alusão àquilo que vai acontecer. Quem faz isso? Jesus. Ele vai dizer assim, da mesma forma como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, eu vou ficar 3 dias no seio da terra. Então, na forma literal de entender a Bíblia, as comparações são possíveis. Quer ver um outro texto? O texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. O texto está onde? Em Zacarias 9. Olha o texto agora, Mateus 21, 2 e 9. 2 a 9. O que acontece? Jesus entra lá, ide à aldeia, defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta, preso, e um jumentinho, com ela desprendei-a, trazei-me. Aquilo que Zacarias fala lá, se cumpre aqui. Há uma ligação. O que eu posso dizer isso com você? A Bíblia não está em discordância. Não existe pontos discordantes no texto bíblico, em todo o texto bíblico. Assim como Jesus usa textos do Velho Testamento e faz alusão ao Novo Testamento, a vida dele a estar nas entranhas da terra. Então, e aqui eu poderia ir quando ele fala sobre a pedra de Sião cortada, a pedra de Sião, a pedra de esquina, quando fala sobre assim será como nos dias de Noé. Então, eu só estou mostrando as comparações usadas por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas, e a Bíblia tem muito disso. Por quê? A Bíblia por si mesmo se explica. Quando você tiver alguma dúvida, a Bíblia, ela tem subsídios para que você, por isso, o texto bíblico diz que eu e você precisamos usar a Bíblia como se nós estivéssemos cavando pedras preciosas. Toda confusão pertence ao diabo. Toda divisão pertence ao diabo. Deus não iria nos escrever nada para nos colocar em confusão. A Bíblia por si mesma se complementa, se completa, se explica, se resolve. Quando há algum ponto contundente, fica por conta da interpretação, mas não por conta daquilo que o próprio Deus quis fazer. Então, como demonstramos, os apóstolos, Jesus, até mesmo Jesus Cristo, utilizaram métodos literais para interpretar as Sagradas Escrituras, para solucionar entendimento nosso. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente for falar sobre Apocalipse, haverá figuras de linguagem, mas a forma é literal. Tá? Vamos dar uma orientação para você aqui. No contexto que eu preciso passar para vocês, 8:15, no contexto que eu preciso passar para vocês, Deus trabalhou com a humanidade, primeiro, com toda a raça humana. Segundo, com Israel. Terceiro, com a igreja. Então nós podemos dizer que existe gentios, Israel e a igreja. 3 grupos específicos da palavra:
gentios, que são todos aqueles que não são Israel e não são a igreja. Quem é a igreja? A igreja hoje, ela é composta de judeus convertidos, mas ela é composta na sua maioria de gentios convertidos. Então precisamos entender isso, 3 grupos específicos, porque quando a gente for entrar, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós vamos aqui mostrar uma linha que Deus trabalha com Israel até o final. E nós vamos ver uma linha em que Deus tentou trabalhar com a raça humana. Depois escolhe Abraão, de Abraão escolhe uma nação, depois da nação escolhe a igreja. Então, existem os gentios, existem os judeus e existe a igreja. Então entenda bastante isso. Com relação a isso, Deus escolheu Israel. Israel é uma escolha de Deus. Se há uma coisa que a gente precisa ter aqui no nosso entendimento é: Deus escolheu Israel, embora alguns teólogos acham que Deus não tem um tratamento com Israel. Teve, não tem. Deus escolheu Israel, Deus continua tendo um plano para Israel, e Deus vai finalizar todo o processo que Ele começou com Israel. Isso é interessante. Deus escolheu a igreja por causa da rejeição de Israel. Então Deus escolhe a igreja. O que nós estamos vivendo agora é um período em que Deus nos escolheu. A Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes ao mundo as virtudes daquele que nos chamou. Coloca para mim aí esse texto, por favor. O que foi? 1 Pedro 3,19. Coloca para mim, 1 Pedro 3, isso? 2,9, por favor. Mas vós, vamos ler juntos? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vai compreender daqui a pouco quando isso começa e quando isso termina. Hoje Deus está trabalhando com a igreja. E o que é a igreja? Se um judeu se converte, ele se torna igreja. Se um ímpio se converte, ele se torna igreja. Então a igreja é o ajuntamento de todos os salvos, daqueles que têm em Jesus o Salvador. Então todos aqueles gentios e Israel que se convertem fazem parte da igreja. Quem é a igreja? Por isso que em Pedro essa expressão é dada como, olha, nação santa. Por quê? Porque Israel era nação santa. E ele vai dizer sacerdócio real. Por quê? Porque em Israel havia um sacerdócio. Ele vai dizer, olha, geração eleita. Por quê? Porque Israel era geração eleita. E ele vai dizer o povo adquirido. Adquirido por causa de quê? Por causa do sangue de Jesus. Lembra do texto lá que ele diz assim, que ele foi e nos comprou? Quem lembra do texto? Ele foi e nos comprou através do seu sangue. Então ele nos adquiriu quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Para que ele fez isso? Para que eu e você anuncie ao mundo as virtudes daquele que nos chamou. Nós vamos entender isso daí. Eu queria falar para você. Deixa eu passar aqui. Algo muito interessante a respeito. Deixa eu ver aqui.
Como que eu tenho que proceder então? Espera aqui. Bastante coisa, gente. Então vamos lá. Coloca a primeira imagem para mim, por favor. Primeira imagem para mim, por favor. Eu vou ter que me aproximar aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, nós vamos tentar melhorar a qualidade disso para a próxima terça-feira. Vocês estão vendo essa imagem aqui em cima? Aqui a gente chama de a eternidade passada e a eternidade futura. Nós temos eternidade passada e eternidade futura. São os dois cantos que vocês veem. Hoje nós vamos falar para vocês sobre as dispensações. O que é dispensação? É um período de tempo que Deus trabalha com a humanidade, provendo à humanidade uma oportunidade de conhecê-lo, dando a esta humanidade a oportunidade de se relacionar com Ele. Só que há um fator negativo: esta humanidade fracassa no relacionamento, e Deus então traz um juízo sobre esse grupo. Então, para cada dispensação tem um juízo. Por que eu quero levar vocês a entender isso aqui? Porque quando nós entrarmos no livro de Apocalipse, vocês vão entender que há um juízo. O livro de Apocalipse é um juízo. Há um julgamento de Deus em Apocalipse. Então, para cada uma, nós temos 7 dispensações. Tem gente que coloca mais coisas aí. 7 é um bom número. 7 dispensações. Então, dispensação é um período de tempo que Deus trabalha com a humanidade, dando à humanidade uma oportunidade de se relacionar com Ele. Então a humanidade, por causa da nossa natureza, erra no processo. Deus então entra com o julgamento e começa uma nova dispensação. Deus dá novamente uma oportunidade. E aí nós vamos passar por cada item desse daqui. Deixa eu ver se eu acho algo interessante aqui. Para estudarmos isso daqui, por que eu trouxe isso daqui? Porque nós precisamos entender algo. Quando a gente começa a estudar escatologia, preste atenção nisso daqui. Primeiro, eu tenho que perguntar assim: qual é o contexto imediato do texto que eu estou lendo? Eu não posso interpretar textos fora de contextos. E eu vou dizer uma coisa para você, e quando eu disser, você vai entender. Por exemplo, quando eu falar, vai chocar algumas pessoas, mas a gente precisa ter um entendimento. Eu não vou mentir para vocês, eu tenho que ser verdadeiro. Presta atenção. A gente precisa, quando a gente vai falar sobre algo, ensinar sobre algo, este algo tem um contexto. Eu não posso omitir esse contexto. Existe muita gente ensinando coisas com contextos diferentes. Textos bíblicos recortados, tirados e ensinados sem o seu contexto. Então a primeira coisa, qual é o contexto imediato? Segundo, quem está falando diretamente naquele texto? É Deus? É o escritor? Quem que está falando? É o profeta que está falando? Então eu tenho que saber para quem aquele texto é. Terceiro, o texto é para os gentios, o texto é para a igreja, o texto é para Israel.
Ah, pastor, mas então quando eu olho o Velho Testamento, eu não posso aplicar? Eu não estou falando isso. Nós ouvimos sermões do Velho Testamento, fazemos aplicações sobre a vida dos profetas e aplicamos para nós. Eu não estou dizendo isso. Mas nós precisamos entender que, olha só, para quem que está falando? Para quem está direcionado aquele texto? O pastor Felipe explicou um pouquinho mais alguma coisa sobre isso no seu devocional. Para quem que o texto se refere? Às vezes você vai pegar um texto que está falando para Israel e você vai aplicar para a igreja. E você vai literalizar ele para a igreja. Mas o contexto é Israel. Mas eu posso tirar aplicações daquilo? Você pode tirar aplicações. Você pode tirar entendimento daquilo. Mas eu preciso saber para quem o texto está sendo escrito. Vocês vão entender por quê. Deus a quem ele está falando? Ponto. A outra questão, em que dispensação esse texto está colocado? Porque você vai entender para quem foi, você vai entender quem falou, você vai entender o que significa e você vai entender qual é o propósito daquilo lá. Já já você vai entender. Quando nós entramos no Novo Testamento, a gente faz a seguinte pergunta: como Cristo pode ser percebido nesse texto? Outra coisa, aí é o devocional. O que devo mudar à luz daquilo que está escrito? Por exemplo, quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles textos naquela época, para aquela época, eu posso aplicar para a igreja hoje? Pode. À luz da palavra de Deus, você pode. Por quê? Porque você pode dizer: os princípios de Deus não mudaram, o caráter de Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. O que Deus falou para Abraão tinha um significado para aquele tempo, mas você pode aplicar para a tua vida. E aí a gente vai entender sobre isso. Pastor, o senhor está complicando demais. Senão você não entende onde nós vamos entrar. Há alguma ordem de Deus que precisa obedecer? Então a gente precisa. Há alguma ordem de Deus que eu preciso obedecer? Então, algumas questões que a gente faz para a gente mesmo. Tudo isso que eu estou falando para você, eu quero que você entenda que o homem tem sido o alvo da graça de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Toda a história da raça humana é para alcançar o homem e colocar esse homem de pé diante de Deus. Por meio do quê? Da fé. Abraão é chamado o pai da fé. Nós somos salvos hoje pela fé. Mas como que Deus agiu na época de Abraão? Como que Deus age hoje? Lá naquela época, que Deus pedia para Abraão, o que Abraão tinha que fazer? Você vai sacrificar animais hoje? Não. Então preste atenção. Preste atenção nisso aqui agora. O modo de Deus tratar com os homens e o termo da aceitação estabelecidos por Ele, repetida vez, através dos séculos, Deus pode mudar a forma de trabalhar com os homens. O que não muda, os princípios de Deus. O que não muda,
a palavra imutável de Deus, a maneira de Deus trabalhar, mudou nas dispensações. Mas o propósito, resgatar o homem. A forma, ganhar o homem. A forma, salvar o homem. E nas dispensações, Deus trabalhou de forma diferente. Vamos ver sobre isso. Portanto, em cada dispensação, era necessário a fé nele, a obediência nele, o relacionamento com ele. E tudo estava ligado à fé, obediência e relacionamento, como está até hoje em Jesus Cristo. Um princípio é uma regra fixa. Deus trabalha com princípios. Deus não quebra princípios. O princípio lá em Gênesis não mudou até Apocalipse. Deus trabalha com princípios. A forma de Deus trabalhar muda, mas os princípios não mudam. A forma de Deus conduzir e pedir e dizer ao homem pode mudar. O que não muda? Os princípios estabelecidos de Deus. E aí nós vamos entrar. Quais são os princípios? Deus sempre odiou o pecado. Primeiro, de Gênesis a Apocalipse, Deus odiou o pecado. Outro princípio, nesse tempo todo, o pecado sempre foi contrário à natureza de Deus. Por quê? Deus é santo. O pecado contraria a natureza de Deus. Por isso que o seu pecado te afasta de Deus. O pecado de Adão afastou ele de Deus. Tudo que o homem fazia, que cometia pecado, afastava ele de Deus. Então, preste atenção, Deus sempre se deleitou e sempre se deleitará na justiça, na misericórdia e no amor, de Gênesis a Apocalipse, não muda. Por que isso, pastor? Porque, irmãos, nós precisamos entender como Deus trabalha, como Deus trabalhou, o que Deus exigia, estava dentro dos seus princípios, justiça, misericórdia, amor, os princípios estabelecidos, para quê? Para levantar o homem. Quando ele fala para Caim assim, Caim, o pecado está te rondando, o que Deus está dizendo para ele? Caim, o pecado contraria a minha natureza. Caim, cuidado Caim, o pecado está te rondando. Deus nunca se desviou, Deus não se desvia, Deus não vai se desviar de grau nenhum, grau menor, maior, dos princípios. Então, qual era o princípio em Gênesis? Qual era o princípio estabelecido de Gênesis a Apocalipse? Misericórdia, a graça, o amor, a lei fazia o homem se relacionar com Deus em obediência, em fé, em relacionamento. Por quê? Deus começa a caminhar com Adão e com Eva. Quando o pecado entra, Adão se afasta. E o que Deus faz depois que Adão peca? Deus está o tempo todo trazendo o homem de volta para Ele. Entenda do que nós vamos estudar aqui. Deus está trazendo o homem para perto dele. Por que Deus vai entrar com juízo? Porque há um princípio estabelecido de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ele estabeleceu. E qual é o princípio? Aquele que crer no Filho tem a vida. Então Deus nunca vai contrariar os seus princípios. Por quê? Vamos voltar aqui. Sabe qual é a pergunta mais fácil? Sabe qual é a pergunta que mais as pessoas perguntam para mim? Pastor, no final,
Deus não vai amar todo mundo, e não vai perdoar todo mundo, e não vai colocar todo mundo no céu? É a coisa que todo mundo pergunta para mim. Deus vai continuar fiel aos princípios estabelecidos desde Gênesis. Vamos lá então agora para as nossas dispensações. Primeira dispensação, a dispensação da inocência. O homem é criado sem pecado, o homem é criado separado, coloca o homem no jardim, tudo preparado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Tem outra imagem aí para mim, por favor? Aqui, ó. Primeiro período, inocência. Dispensação é o mandato de um período de tempo no qual Deus interage com o homem. Tá? Deus interage com o homem, se relaciona com o homem, dá oportunidades a esse homem, aproxima esse homem, deseja que esse homem fique de pé. Então Deus coloca o homem no jardim do Éden. O que acontece? Ali nós vemos um outro personagem. Nós vamos ver que aparece o homem, a mulher, Deus, mas vai aparecer no jardim a serpente. Quando é que a serpente entrou na raça humana? Nós vamos ver quando foi que ela desceu à terra. Não agora. Então nós temos lá no jardim, Deus, o homem, a mulher e a serpente. E veja só, qual era a responsabilidade dada ao homem? Qual era a responsabilidade? Gênesis 2:17, quer abrir sua Bíblia? Vamos lá. Qual era a responsabilidade na primeira dispensação? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Por que que Deus deu esta ordem com princípio? Porque Deus queria exclusividade, diga comigo, exclusividade no relacionamento com o homem. Exclusividade no relacionamento com o homem. Havia o quarto personagem no jardim, e aí entra o fracasso. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Oportunidade. Qual a segunda coisa que eu disse? Fracasso. Diga comigo, fracasso. Fracasso. O fracasso do primeiro momento histórico, desobediência à ordem estabelecida. Lembra por que a ordem foi dada? Proteção, relacionamento, comunhão com Deus estabelecida. Fracasso do homem, o que acontece? Agora vamos para o julgamento. Gênesis 3, 16, 18. Quer colocar os textos? Pode colocar, queridos. Gênesis 3, 16, 18. E a mulher disse: multiplicarei grandemente, vocês sabem, as dores da tua conceição. Com dor dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele vai te dominar. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à mulher, comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Esta aliança, irmãos, tem elementos onde o homem e a mulher haviam de cumprir. A Bíblia diz que eles tinham que dominar a terra. A Bíblia diz que eles tinham que multiplicar a sua descendência. A Bíblia diz que eles tinham que dominar sobre a criação animal. A Bíblia diz que eles precisavam zelar do jardim. A Bíblia diz que eles podiam comer de ervas e frutas.
que eles tinham que se abster de comer da árvore da ciência do bem e do mal, e ainda estabeleceu a penalidade: não faça isso. O que acontece? O pecado entra no mundo, o juízo vem para o homem, o juízo vem para a mulher, e o juízo vem para a serpente. Diga comigo: homem, mulher, serpente. Então entenda porque a terra sofrerá danos. Quem está entendendo? Entenda porque a terra sofrerá danos. Porque no pecado do homem a terra foi contaminada. A nossa terra está manchada de sangue. O sangue clama a Deus por justiça. O juízo de Deus é um juízo que vai trazer sobre o homem. E qual é o homem hoje representado? O homem são os ímpios, o homem é a igreja, o homem é Israel, e o homem é a terra sofrerá danos. Nós vamos ter uma lição, que a igreja vai passar por juízo, por julgamento, a igreja vai passar por um tribunal. Nós vamos ter uma lição em que Israel vai passar por um tribunal, que o diabo vai passar por um tribunal, e que todas as nações vão passar por um tribunal. O mesmo juízo estabelecido aqui. Lembra qual é o juízo sobre a serpente? O que acontece? Todo pecado, diga comigo, todo pecado tem consequências. De Gênesis a Apocalipse, Deus está mostrando para a raça humana: todo pecado tem consequências. Você quer saber mais de outra coisa? Diga comigo: todo pecado tem juízo. Ah, pastor, por que o mundo vai ser julgado? Já vi o horário. Por que o mundo vai ser julgado? Por causa da consequência do pecado. Irmãos, vai ter um momento no Apocalipse que 1/3 da terra será destruída completamente. Por causa do quê? Do peso do pecado, do sangue que clama. Juízo vem por causa de pecado. Diga comigo: juízo vem por causa do pecado. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não haverá condenação para eles, porque Jesus morreu na cruz, nos perdoando de todos os nossos pecados. Aquele que entregou sua vida a Jesus, aquele que fez dele a sua morada. Vamos para o segundo. Olha só, quais eram pecados aí? Cobiçou, tomou, comeu, escondeu, transmitiu, morreu. Em que momento? No momento aonde o espírito do homem conhece a podridão da carne. Primeira dispensação: responsabilidade, fracasso e julgamento. Vamos para a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Diga comigo: consciência. Consciência é autodeterminação. Agora o homem sabe que ele tem um corpo que o inclina, a palavra de domingo à noite, para o pecado, que ele tem um corpo que o inclina para o mal, que ele tem um corpo que está sujeito aos demônios, que ele tem um corpo que está sujeito ao mundo. E isso se deu com a consciência, que foi estabelecida por causa da sua queda. O resultado da dispensação da consciência do Éden até o dilúvio foi, olha só esse texto, Gênesis 6:12. Agora Deus fala assim: o homem tem consciência que ele precisa não deixar o pecado dominá-lo. Lembra quando Deus disse para Caim: Caim, cuidado, o pecado está rondando você. Olha o texto, Gênesis 6:12, por favor. Gênesis 6:12. Gênesis 6:12. E viu Deus, depois de um tempo, viu Deus a terra, e eis que estava o quê?
Como que estava a terra, irmãos? Porque diga comigo, toda carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Preste atenção, porque o quadro vai degenerando. Deus então julga o homem no primeira dispensação, estabelece a segunda, consciência. Você é responsável pelos seus atos. Caim domina o pecado. Caim, por que você matou seu irmão? Caim, olha, você precisa cuidar do seu irmão. Olha, e Deus vai estabelecendo no período da consciência, na dispensação da consciência, responsabilidade. Deus muda a forma de trabalhar com o homem. Presta atenção no que vai acontecer. Gênesis 6:5. E que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que preste atenção, Gênesis 6:5. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Irmãos, Deus vai julgar o coração do homem, pensamentos do homem, motivações do homem, desejos do homem. Presta atenção, Deus então no segundo, Deus estabeleceu consciência, se relacione, cuide, olha, cuidado. Deus matou o primeiro animal, cobriu Adão, mostrou o sacrifício, ensinou como fazer, derramamento de sangue, estabeleceu relacionamentos, perdão, reconciliação com Ele, autorresponsabilidade. O homem vai e novamente fracassa. O que Deus faz? Vem o juízo. E qual é o juízo? Gênesis 4:4. Perdão, Gênesis 6:12. Gênesis 6:7, é isso? Gênesis 6:7. E disse o Senhor, vamos ler juntos? Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E o que Deus faz? Vem então o quê? O que vem, irmãos? Dilúvio. Dilúvio é o segundo julgamento. Quem sobra do dilúvio? Apenas uma família, diga comigo, uma família. E animais separados. Todos os demais, Ele diz que Ele julgou todos os animais. Entenda que, preste atenção, irmãos, por causa do juízo de Deus, a extensão do pecado do homem contamina toda a raça humana e todas as coisas criadas. E aí o que acontece? Acontece um juízo. E o juízo que Deus estabelece ali, Ele extermina. Vamos para o terceiro. Aí então a família de Noé sai da arca, e nós estamos no terceiro. Coloca o terceiro para mim. Agora é uma aliança com Noé. Uma aliança com Noé. Por favor, coloca aí. Olha a imagem aqui. Inocência, consciência. E aqui nós temos uma aliança com Noé começando. Presta atenção o que vai acontecer. E aí o homem, novamente, Deus diz, olha, Deus diz o quê? Espalhem-se. Vem uma ordem estabelecida. Agora é a dispensação do governo humano. Deus dá ao homem, olha, espalhe, Noé, espalha, Noé, multiplique, Noé, povoe, Noé, faça isso. E Ele dá ordens do terrível julgamento do dilúvio. Deus salvou apenas 8 pessoas, diga comigo, 8. 8 é o número que representa uma nova oportunidade, um novo início.
Tudo que se fala que é 8 é um novo início. Responsabilidade, pouca e leve. Qual que era? Povoar e espalhar a terra. O que eles fazem? Eles criam uma torre. Qual é o nome da torre? Torre de Babel. E eles dizem assim, pela primeira vez: seremos semelhante a Deus. Iremos tocar a Deus. É a primeira vez que nós vemos a menção do ser humano querer ser igual a Deus. Sabe o que significa isso? Autossuficiência, independência. Irmãos, o seu pecado e o meu pecado é este. A gente quer viver independente, a gente quer viver autossuficiente. O que Deus faz? Vem e traz um juízo. Qual é o juízo? Qual é o juízo, irmãos? Espalha todo mundo, destrói a torre de Babel e confunde a língua de todas as pessoas. Deus traz um julgamento. No capítulo 11, verso 4, coloca para mim, por favor. 11:4. Eles disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Verso 9: por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face da terra. Hoje as nações espalhadas aconteceram, mas o povo não queria isso. Deus queria a terra toda tomada. E aqui, irmão, se eu pudesse entrar e ter tempo para você, eu iria dizer para cada lugar que houve migração de pessoas e as nações que foram formadas, a história diz isso. Aquilo que Deus pediu era tão fácil, mas eles desobedeceram. Diga comigo: toda desobediência revela o caráter do coração do homem. É coisa simples. Espalhe. Não, vamos ficar aqui. Espalhe. Povoe a terra. Não, vamos ser um povo só. A gente precisa cuidar disso também, porque Deus está dando para a gente a oportunidade de espalhar o Evangelho. Mas às vezes a gente quer que o Evangelho fique só dentro da igreja. Sabe o que aconteceu com a igreja primitiva no ano 70 depois de Cristo? A ordem era para eles anunciarem nos 4 cantos, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Sabe o que a igreja fez? A igreja recuou, entrou dentro de Jerusalém e ali ficou. Sabe o que acontece? Desobedeceram a Deus. Sabe o que Deus fez? Espalhou, destruiu o templo, destruiu a nação e espalhou pelos 4 cantos. Tudo que você vê hoje acontecido na nação de Israel, que se tornou nação em 1948, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, por uma desobediência da nação de Israel e da desobediência ali do Evangelho, ali naquele momento, daqueles discípulos e apóstolos e da igreja primitiva. Deus espalhou, o Evangelho chegou até você, porque Deus permitiu Jerusalém ser destruída no ano 70 depois de Cristo. Parece simples, mas desobediência é pecado. Sabe, irmãos, alguns dizem que essa dispensação durou 427 anos. O homem fracassou inteiramente. Inteiramente. Então nós vamos para outra dispensação, que agora Deus vai escolher um homem, uma nação, um povo. Então Deus agora vai abrir mão da raça humana, porque o coração do homem é mau. E Deus vai escolher um homem na terra de Ur dos Caldeus. Capítulo 12,
Deus começa uma nova dispensação. E Deus escolhe Abraão. Diga Abraão. Abraão é o pai da fé. Diga fé, relacionamento e obediência. Mudou alguma coisa? Não. Deus pede para Abraão: Abraão, mostra que você é obediente. Abraão, sai da tua parentela. Abraão sai. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedece. Abraão tem um relacionamento comigo. Abraão tem um relacionamento com ele. Deus então começa em Abraão um novo momento, uma nova dispensação, uma nova oportunidade. E agora Deus vai construir um povo e vai estabelecer um sistema para esse povo. E através desse povo, então nós vemos a quarta dispensação, a quinta dispensação, não é isso? A quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. Por que promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A pergunta que eu faço é: a palavra dita abençoarei é para Israel ou é para os gentios? É para os gentios. Portanto, este princípio continua até hoje para nós. De onde vem a igreja? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. No final dos tempos haverá nações que irão se voltar contra Israel, estarão debaixo de uma maldição, serão exterminadas. E a Bíblia diz pela boca do próprio Cristo. Por quê? Por causa da maldição. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, nações irão apoiar Israel. E essas nações, amados irmãos, oremos por este país nosso. Oremos pela boca do nosso presidente. Oremos pelo governo do nosso país. Oremos. Agora há pouco descobri que a razão de não estar liberando 30 brasileiros que estão presos lá no Hamas, só tem uma coisa: estes brasileiros estão ligados ao Hamas, estão ligados não à Palestina, ao Hamas, estavam ali como instrumentos do Hamas, e por essa razão há um problema diplomático de não liberar. Amados irmãos, nós precisamos cuidar. Sabe por quê? Porque uma nação vai ter maldição sobre si, ou vai ter bênção sobre si, ligada a Israel. Mas tem muita gente que não acredita nisso. O texto dito: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a razão é isso: todas as nações hoje que são pró-Israel são nações que prosperam. Vejam os Estados Unidos, veja a Inglaterra, veja países até como Portugal. Por causa que há uma bênção que continua amparando. Isso é profecia, isso é processo de Deus. Aí o que vai acontecer? Então nós sabemos qual era. Eles tinham que ter uma responsabilidade. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da tua casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A igreja é hoje abençoada, porque existe uma bênção sobre Abraão. A igreja hoje é abençoada, por quê? Porque da raiz de Abraão nós recebemos a palavra. Da nação de Israel nós temos os profetas, nós temos os mártires. Nada mudou, irmãos. E ele diz o texto bem claro: todas as famílias da terra. Era para a nação de Israel
continuar sendo o luzeiro para o mundo, modelo para o mundo, amparo para o mundo, proteção para o mundo. E o que aconteceu? Falharam. E aqui que eu quero dizer para você, eles moraram no Egito, eles não chegaram em Canaã. Quando você vê Jacó, quando ele chega com 70 pessoas no Egito, eles ficam por 400 anos escravos. O Egito começa a aparecer como uma grande nação, engole e se torna uma supremacia. O Egito floresce, Israel diminui. Eles estão lá com 70 pessoas, vão morar na terra de Gósen, são escravizados por 40 anos. Deus envia então Moisés, vem a escravidão, eles ficam ali por aquele tempo todo, e começa aqui a história da redenção. Aqui começa a história da redenção. Daqui surge a ideia vaga daquilo que foi prometido. Coloca para mim Gênesis 3,15. Que diz Gênesis 3,15? E porém inimizade lá no Éden entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a tua semente, sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a história diz que isso aconteceu 1963 anos depois do Éden, segundo o calendário judaico. 1963 anos. A criação, desde a criação e a queda do homem. E vem todo o processo. Aquela dispensação de juízo que agora acontece ali. Escravidão. O que é escravidão? A escravidão é quando nós nos submetemos à desobediência, somos escravizados pelo Egito. O Egito representa o mundo. O faraó representa Satanás. Eles estão escravos naquele lugar. Então, preste atenção o que vai acontecer. Aquela escravidão é o julgamento. Quanto tempo demora? 400 anos. 400 anos naquele lugar. Até que Deus os retira daquele lugar e através de um homem. Qual é o homem? Moisés. Moisés reinicia um novo processo. Aonde era para Abraão estar? Na terra prometida. Qual era o lugar para Abraão estar? Na terra prometida. Por desobediência, por mentiras, mentiu através de Sara, foi para o Egito, não podia ir, e vai todo o processo, vem o julgamento, e o que acontece? Agora estão ali. Então, irmãos, vou pular aqui para a gente terminar. A gente vai então começar a dispensação da lei. Moisés começa a conduzi-los, Deus os chama e Deus estabelece em Moisés a lei. Deus fala assim: esse povo precisa de regras, de leis. A lei apontava para Jesus. A lei, a Bíblia vai dizer que era um aio, era um condutor para Jesus, para mostrar a graça de Deus. Era algo que iria apontar para a cruz. E eles vão viver a lei. E ali na lei nós sabemos também o que vai acontecer. A responsabilidade na lei era viver debaixo do cumprimento da lei estabelecida. Então vem o fracasso. E aqui é um dos períodos maiores que acontece. Eles
desobedecem e Deus os leva cativos. Deixa eu voltar aqui. E Deus os leva cativos. Por quantos anos? 70 anos. Depois disso, a Bíblia diz que por 400 anos houve silêncio. Não houve profetas, não houve palavras. Então, aqui, Deus, nesse tempo, mesmo o último juízo aqui da lei, é o juízo das 70 anos levados cativos para a Babilônia, e eles passam por aquele processo todo. Por que eu estou... Coloca as imagens para a gente já vai terminar. 10 minutos que eu passei do meu tempo. Por favor. Por favor, quero ver se a gente consegue apagar. Sem... Volta aqui, ó. Aqui, a promessa, a lei, guardar a lei, não cumpriram a lei, e eles entram em um juízo. Quando eles entram em um juízo, aí começa um período de julgamento. Israel está debaixo de uma depressão mundial. Então, aqui é que nós vamos entrar depois, para entender. Até aqui eu os trouxe. Cristo vem, cumpre a lei, obedece, se torna referência, e se torna pecado em nosso lugar, se oferece, morre na cruz e começa um novo momento, que é a época da igreja. Essa dispensação que coloca outra imagem para mim, por favor, vê se ela vai ficar melhor. A outra, a última, que ela vai melhorar para a gente. A última, isso. É que aqui, ó, tá bem saturado. A gente vai tentar melhorar essa semana. Eu vou disponibilizar isso daqui para vocês. Vocês vão olhar, vão estudar, vão ver, tudo aqui vocês vão ter. Por quê? Essa é a forma que eu creio. Aqui há gráficos que vão falar sobre os impérios lá em cima, na estátua de Daniel. Vai falar sobre as 7 igrejas, vai falar sobre a tribulação, e a tribulação é um juízo, é um julgamento, ela faz parte de um julgamento, e aí nós vamos entender o porquê, se Deus até agora cumpriu todos os juízos, por que Ele não vai cumprir o que diz o livro de Apocalipse? Se tudo aquilo que Deus falou que faria com a nação de Israel, fez, por que Ele não vai cumprir agora? Se tudo aquilo que na palavra estava escrita se cumpriu, por que não vai se cumprir agora? Então, nós precisamos entender que a dispensação da lei teve uma duração, segundo os registros, de 1430 anos. Do Êxodo até o Egito. Do Êxodo, do Egito, até a crucificação de Cristo. 1430 anos. Do Egito, Êxodo, né? Do Êxodo ao Egito, até a crucificação de Cristo. Nesse tempo, Deus se revelou. Ele disse para Moisés que ele era o eu sou. Em cada período Deus se revelou. No Éden, Deus falou do relacionamento com Adão e com Eva. Em cada dispensação Deus se revelou. Em cada dispensação Deus revelou o seu coração. Em cada dispensação Deus mostrou o seu amor.
Em cada dispensação Deus mostrou sua misericórdia. Em cada dispensação Deus disse: olha, não faça. Deus disse: não desobedeça. Em cada período de tempo, e o homem fracassou. Então Deus começa através de Cristo um processo com a igreja. Deus começa um processo com a igreja. Deus está trabalhando conosco agora. A responsabilidade nossa é a mesma que foi dada para Adão e para Eva. É a mesma responsabilidade que foi dada para Abraão. É a mesma responsabilidade que foi dada para Moisés. Qual era a responsabilidade? Relacionamento, obediência e fé. E agora nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, tudo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. E vai acontecer o que falta acontecer. Esta é a prova cabal. Quando Deus falou sobre as pragas, Ele disse que Ele podia julgar, Ele julgou o Egito. Quando Deus falou sobre a Páscoa, Ele falou sobre redenção. Quando Ele mandou pintar os umbrais das portas com sangue, Ele estava dizendo: olha, o sangue vai remir vocês do castigo. Então Ele está dizendo que o sangue de Jesus vai remir a igreja do juízo. Quando aquelas pessoas lá no Egito, que Ele castigou a nação do Egito, elas tiveram que entrar numa casa e comer um cordeiro pascual, e o sangue foi aspergido na porta, e o anjo da morte passou por cima, e eles foram salvos. Deus estava mostrando que através do sacrifício do cordeiro vivo, que era Jesus, a morte vai passar por cima, o juízo vai passar por cima, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos dá salvação. É isso. Em cada momento Deus mostrou, em cada momento Deus apontou, em cada momento Deus disse: obediência, relacionamento, fé. Deus diz: não faça, Caim. Deus diz: não coma do fruto. Deus diz: olha, espalhem-se pela terra. Deus diz: sejam referência para o mundo. E Deus cobrando, e Deus falando, e Deus mostrando. Quando o povo no bezerro de ouro, e tem que comer, beber da água amarga, Deus está dizendo: meu juízo é assim, meu juízo é assim, você pecou, agora beba da água amarga, que eu mandei derreter os bezerros de ouro. Deus em todo o tempo estabelece a redenção. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus chama você para um concerto o tempo todo. Deus chama você para saber que Ele não mudou, não muda e não vai mudar. Deus chama você para dizer o seguinte: olha, eu estabeleci um tempo para um povo, esse povo falhou e veio um juízo sobre ele. Deus está dizendo para você: igreja, eu lhe dei um tempo para que se arrependesse. Escolha, me escolha, escuta, haverá um juízo. Sabe qual é o juízo? Haverá um juízo, haverá um julgamento, haverá um julgamento sobre aquele que não entregou sua vida a Jesus. Há um juízo. Em cada dispensação houve um juízo. Em cada dispensação houve uma oportunidade. Em cada dispensação Deus te deu a oportunidade de mudar. Deus deu a oportunidade. A lei não pôde anular a aliança. O homem, a lei não conseguiu salvar o homem, porque a lei não conseguiu. Então Ele envia o sacrifício perfeito, a única coisa que podia, Jesus. Jesus é aquele que foi prometido antes da fundação do mundo, diz Efésios. Porque só em Jesus a raça humana pode ser salva. Deus estabeleceu no passado os meios de salvação,
Mas hoje a salvação está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Como era o homem quando iniciou? O homem era justo, o homem não tinha pecado. O homem podia ter escolhido não pecar, mas escolheu pecar. E o pecado passou a toda a raça humana. Eu e você nascemos com uma natureza edênica do Éden, adâmica de Adão. A morte entrou por um só homem, mas a salvação veio através do segundo Adão, Jesus Cristo. O que eu quero que você nessa noite saiba é que em todo o tempo que nós vamos estudar isso aqui, o propósito é redenção, o propósito é salvação, é mostrar para você que Deus é um Deus de oportunidade, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de redenção. Deus não quer aniquilar o homem, Deus não quer matar o homem, Deus não quer destruir o homem, mas Ele estabeleceu a sua justiça, porque Deus é justo, santo e bom, e a resposta que nós damos a Ele mostra como é o nosso caráter. É só isso. A vida é isso. A resposta que você como igreja dá a Ele, como você vive a sua vida, você está dizendo a quem você serve, você está dizendo a quem você adora, você está dizendo quem é o seu Senhor, você está dizendo quem domina a sua vida. A escolha foi dada a você, porque desde Gênesis a Apocalipse, Deus te deu o livre arbítrio de fazer a sua escolha. Você não é obrigado, mas você tem a liberdade de fazer a sua escolha. Amados irmãos, o juízo da tribulação, quando nós entrarmos aqui, vocês vão ver que é o maior juízo da história da humanidade. Porque Deus vai julgar os ímpios, Deus vai julgar Israel, Deus vai julgar a terra. A única coisa que Deus não vai julgar é a igreja. Sabe por quê? Porque como eu creio, a igreja não passará pela tribulação. A Bíblia diz que nós enfrentaríamos os princípios das dores. E aí eu vou mostrar para você algumas coisas interessantes que estão acontecendo. E a Bíblia diz que eu e você precisamos ficar com os olhos abertos, porque quando essas coisas começarem a acontecer, Jesus está próximo de voltar. Eu só trouxe uma recapitulação para você. Vamos tentar melhorar isso aqui para terça-feira que vem. A equipe vai trabalhar com isso. Lá atrás você vê que está melhor. Nós vamos descer o data show para cá. Data show é de muita qualidade, mas nós afastamos para ter uma imagem maior e a gente perde muita qualidade. E a gente vai entrar, né, nós já estamos aqui, nós estamos aqui, falando sobre tudo isso daqui, nesse pano de fundo, e a gente vai entrar para falar sobre o tempo que estamos vivendo, os sinais dos tempos, aquilo que se cumpriu, a igreja, o momento que estamos vivendo. Isso fica para terça-feira que vem, fica de pé. Na dispensação da graça, Jesus disse assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Essa palavra aqui, não entra em juízo, não vai passar pela tribulação, mas passou da morte para a vida. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que crê em Jesus está nas mãos do Todo-Poderoso.
Efésios 2:9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não tem capacidade para se salvar, nem para se sustentar. Quem sustenta a sua salvação e a sua vida é aquele que te segura nas mãos. O resultado previsto nesse texto aqui, nós vamos estar estudando terça-feira que vem, a dispensação da graça. Os sinais, vamos entrar nos sinais, vamos entrar naquilo que está acontecendo agora, e depois nós vamos entrar nas coisas futuras, e vamos entender um pouquinho sobre aquilo que estamos vivendo profeticamente. Espero tê-los ajudado, dando a compreensão para vocês panorâmica. Vou transmitir isso